Uma das catástrofes naturais mais aterrorizantes, sem dúvida, é a erupção vulcânica, pois além de devastador, é algo que pode até mesmo envolver lugares muito distantes da erupção. E é sobre isso que falaremos hoje, mas antes de continuar, se não for inscrito no canal e você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Meu nome é Júlio e você é muito bem-vindo aqui no Casos Incógnitos. Monte Tambora. Localizado na Indonésia, o Monte Tambora teve uma forte erupção em 1815. Essa erupção foi considerada o maior evento do gênero nos últimos 10.000 anos e matou mais de 70.000 pessoas, seja pela ação direta, explosiva ou por doenças e problemas subsequentes. A quantidade de cinzas expelida pelo vulcão de 2.850 metros de altitude provocou alterações no clima por 2 anos por criar barreiras aos raios solares. O ano seguinte à erupção ficou conhecido como o Ano Sem Verão, por conta da queda de temperatura entre 0,4 e 0,7 graus centígrados no hemisfério norte. Geadas e até mesmo neve em pleno verão causaram quebras nas safras e também trouxe muita fome a muitas regiões do planeta. Erupção do Monte Toba, 74.000 anos atrás. Esse gigante vulcão existe muito antes da história escrita. Esse enorme vulcão, por nome de Toba, produziu cerca de 2.800 km³ de cinza, cerca de 17 vezes a erupção do Monte Tambora, que mencionamos antes. E como a explosão de Tambora, Toba provavelmente produziu um inverno vulcânico devastador. Os estudiosos pensam que isso pode ter dizimado a população humana primitiva. A erupção baixou a temperatura de 3 a 5 graus Celsius por vários anos posteriores. Sem dúvida nenhuma, foi algo muito assustador. Erupção de Lagarita Caldeira, 28 milhões de anos atrás. Outra gigantesca erupção na qual temos evidências sólidas na história geológica é a erupção de Lagarita Caldeira. A erupção foi tão grande que os cientistas recomendaram uma classificação de 9,2. Lagarita colocou 5.000 km³ de material vulcânico em jogo. Cientistas e estudiosos afirmam que quanto mais estudam e recuam no tempo, a atividade tectônica se torna cada vez mais responsável pela destruição das evidências geológicas. Ou seja, já ocorreram erupções vulcânicas terríveis no passado. Vesúvio, na Itália. A destruição de Pompeia e Herculano, no ano de 79 d.C., foi consequência de uma fortíssima erupção vulcânica. Cerca de 16.000 pessoas morreram e o acúmulo de lava e cinzas varreu as duas cidades do mapa. Mas foi apenas no século XVIII que as escavações, por acaso, revelaram sua existência. Porém, hoje são importantes pontos turísticos na Itália. Pesquisas recentes dão conta de que, diferente do que se imaginava, a maior parte das vítimas do vulcão não morreram por asfixia ou intoxicação, mas em decorrência de uma fortíssima onda de calor, que atingiu cerca de 250 graus Celsius e seguiu a explosão. Desde então, registros apontam que o vulcão já entrou em erupção cerca de 50 vezes até hoje, considerado um dos mais perigosos do mundo. Eyjafjallajökull. Não se trata do maior e nem do mais ativo da Finlândia, mas esse vulcão, de nome complicadíssimo, virou manchete ao parar o transporte aéreo em boa parte do hemisfério norte em 2010. Até hoje há registros de erupções em 920, 1612 e de 1821 a 1823. Os agricultores que vivem na base da montanha de 1.666 metros de altitude apenas conheciam as histórias das antigas erupções. O vulcão lançou toneladas de cinzas a uma altura de mais de 8.000 metros em maio de 2010 no Chile. Outro vulcão causou o mesmo problema em 2012. A erupção de Copa-Rui provocou o cancelamento de centenas de voos. E o problema pode voltar a acontecer a qualquer momento, e autoridades locais decretaram um alerta vermelho diante de novas atividades da cratera. Mauna Loa, no Havaí. Mauna Loa, que quer dizer grande montanha, é o maior vulcão em atividade do mundo. Com seus 120 km de comprimento, ele cobre uma área de mais de 5.000 km². Ele se ergue a 4 km acima do nível do mar, mas suas medidas subaquáticas revelam números ainda maiores. São cerca de 8 km sob as águas, o que confere ao vulcão uma altura estimada de 17.000 metros. As erupções de Mauna Loa começaram a ser documentadas apenas em 1843, e desde então foram registradas 33 erupções. Embora historicamente a montanha tenha apresentado atividades a cada 6 anos, pesquisadores registram uma pausa maior atualmente. A última erupção foi em 1984.
Krakatoa. Após o tsunami causado pela erupção do vulcão Anak Krakatoa, ele foi responsável pela morte de mais de 370 pessoas na Indonésia. Apesar da violência e do poder, Anak Krakatoa é apenas um dos filhos do antigo Krakatoa, que entrou em erupção em 26 de agosto de 1883. O antigo vulcão foi responsável pela segunda erupção mais letal da história, considerado 13 vezes mais intenso do que a bomba atômica de Hiroshima. Ele deixou 36 mil mortos. Além disso, causou o ruído mais alto registrado em toda a história, podendo ser ouvido a 4.800 km, o que representa quase a distância entre Porto Alegre a Caracas, a capital da Venezuela. A erupção, que aconteceu há 138 anos, mudou toda a geografia local, baixou a temperatura global e deixou a Terra às escuras por 18 meses. Enquanto o nascer e o pôr do sol permaneciam afetados pelo estrago feito pelo vulcão, toda a vida do planeta foi alterada pelo Krakatoa, e até hoje as consequências são sentidas e estudadas.